instinto, certo? O Senhor nos deu uma razão para que nós possamos decidir com maturidade. E o que isso traz? Qual que é o cerne dessa maturidade? É uma decisão que é pensada, é planejada, é avaliada os prós, é avaliada os contras, é avaliada a longo prazo. O leão, quando vai atacar sua presa, por exemplo, ele só quer comer a presa para não morrer de fome. Ele não vai pensar, nossa, deixa eu guardar na geladeira, né? Deixa eu guardar aqui enterrado, alguma coisa, ou sei lá, mais próximo do frio, né? Para quando ficar com fome de novo. Não. Ele come ali e sai dali. Quando ficar com fome de novo, ele vai matar outra presa para comer. Nós, seres humanos, conseguimos pensar no longo prazo. Nós conseguimos pensar, não, eu quero na minha vida isso aqui. Eu não quero isso ali. Então, estou decidindo nisso, estou dando as costas para aquilo. Por quê? Porque hoje os prós e os contras disso são isso e isso aquilo. Futuramente, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, será que eu ainda vou estar pensando desse jeito? Vou estar arcando com a minha decisão, com a consequência dessa decisão? Então, uma decisão bem amadurecida, assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. Não será o desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Quando eu falo desse encaixamento de madeira, quando eu falo da decisão bem amadurecida, vem logo o título dessa palavra, que é qual? Firmeza. Firmeza. E a firmeza, ela é um dom do Espírito Santo, conhecido como fortaleza. Então não tem como eu trazer essa palavra, se dessa palavra é a próxima que o Bruno me passou, sem falar dos dons do Espírito Santo. É impossível. Ainda mais que nós estamos vivendo esse finalzinho do tempo de Pentecostes, né? Que aconteceu tem pouco tempo. Então, quais são os dons do Espírito Santo? Sabedoria, entendimento, fortaleza, ciência, conselho, piedade, temor de Deus. Eu vou me ater nessa pregação a 3 dons específicos. O primeiro é a firmeza. O que é o dom da firmeza? Alguém sabe? Da fortaleza, perdão. Alguém sabe? Chuta. Igual o Brasil. Persistência. Resiliência. Obediência está interligada, mas não é o cerne da definição. Constância. Apoio. Tá aí. Vamos voltar um pouquinho antes. Vocês sabem o que são os dons do Espírito Santo? São só 7. Definição dos dons do Espírito Santo, o que seria?
O sofrimento ele é inerente à nossa realidade humana. Mas se depender da nossa vontade humana por nós mesmos, nós não conseguimos manter a fé em Deus, não conseguimos manter a cabeça erguida, não conseguimos testemunhar a nossa fé, não conseguimos falar, Senhor, dá um sentido para o nosso sofrimento. Porque sofrer por sofrer seria muito mesquinho, seria? Sofrer por sofrer. Mas o Senhor, Ele nos revela que nós podemos pegar os nossos sofrimentos e unir à cruz de Cristo para a santificação da nossa alma, para a santificação das almas do purgatório, para que aquilo tenha algum sentido. E esse dom da fortaleza é aquele que faz com que nós passemos pelos sofrimentos de cabeça erguida, falando, pode vir, Senhor Jesus. Sozinho eu não vou contar não, mas com o Senhor eu carrego a cruz. O Senhor Jesus foi batizado por esse dom, ele era a própria fortaleza, assim, né? Mas o Senhor Jesus, no auge do seu sofrimento, ele precisou da ajuda de outras pessoas para carregar a cruz. Nós também precisamos da ajuda do Espírito Santo para carregar as nossas cruzes. E muitas vezes, meus queridos, com o tempo que foi passado, a firmeza de assumir o chamado que Deus te fez. Muitas vezes o chamado que Deus nos faz não é um chamado simples e fácil. Porque a gente fica pensando assim, né? Que o anjo Gabriel chegou na Nossa Senhora, cheia de graça. Você conceberá, dará a luz ao Filho de Deus. Ai, que bom! Obrigada. Tchau, anjo Gabriel. Anjo Gabriel foi embora. Aí ela disse, Jesus, só amor de Deus. E ficou lá, né? Deixa eu viajar, fazer minha unha. Agora eu tenho que relaxar, não posso estressar, de estação. Nossa Senhora fez isso? Não. Ao mesmo tempo que o Senhor chamou Nossa Senhora, chamou Maria, ela foi banhada de sofrimentos. O primeiro sofrimento é a preocupação com sua prima, Santa Isabel. E aqui na palavra fala o seguinte: um coração tímido de pensamentos tolos não pode resistir ao choque do temor. Essa palavra usa o temor 3 vezes, mas os sentidos são diferentes. Nossa Senhora não ficou lá, vou casar, ainda não tive relação sexual e estou grávida. O que José vai pensar de mim? Será que ele vai me abandonar? Misericórdia, meu Deus do céu, vocês não vão gostar não. Minha prima está lá grávida também. O que meu pai vai pensar de mim? Gente, será que eu vou dar conta de cuidar desse menino? Ele é filho de Deus, eu tenho que saber mais que ele ensinar ele, ou ele já sabe de tudo, não tem que ensinar nada? Será que eu vou ter que trabalhar se José me abandonar? E se José não me abandonar? Será que eu vou abandonar José? José, meu Deus. Ela não ficou tendo esse negócio, não. O que ela fez? Eu sou paranoica, eu não é assim, né? Os pensamentos não eram para legal. O que Nossa Senhora fez? Deixou o pensamento ficar no trilho, os pensamentos todos desenvolverem na cabeça dela. Ela foi apressadamente a sua prima, Isabel, servi-la. Ela não deixou os pensamentos todos tomarem conta dela, porque ela tinha confiança no chamado que foi feito a ela, e ela tinha confiança em Deus. Ela foi imediatamente a sua prima, serviu o seu primo por 3 meses. Eu duvido que lá ela estava, sabe o que é? Não sei o que José vai pensar de mim quando eu voltar. Reza pra mim. Reza pra mim, que acho que vai ser fácil, não? Sabe que Deus me abandonou? Nossa Senhora tem cara de que fez isso? Nossa Senhora foi lá para servir, em plena confiança em Deus. E quando ela voltou, o B.O. com José estava resolvido, porque Jesus não é. Deus foi e mandou um anjo conversar com José em sonho.
olha o chamado. Você será mãe do Filho de Deus. O chamado para José, você será pai do Filho de Deus. Pai terreno do Filho de Deus. Gente, isso aqui não foi fácil, foi banhado em sofrimentos. Mas foi banhado na firmeza de cumprir o chamado que Deus fez. Nossa Senhora não arriou. Eu vou ser a mãe do Filho de Deus, eis aqui a serva do Senhor, passei segundo a vossa palavra, eu vou lá seguir minha prima. E com José, eis aqui a serva do Senhor, eu confio no meu Senhor. Voltou o Bel com José, estava resolvido. Quando voltou, o rei queria matar todas as crianças. Ela falou, meu Deus do céu, não, eis aqui a serva do Senhor, estou aqui à disposição, isso aqui vai ser resolvido, eu confio plenamente no Senhor. O Senhor foi e orientou a fugir. Depois o Senhor foi e orientou a voltar. Quer uma firmeza maior que essa? Para uma adolescente? Para uma mulher? Para um homem? Os pensamentos tolos não se deixaram consumir a sua mente. Ela ficou firme no seu propósito, firme no seu chamado, olhando para o edifício que seria construído através dela e nela. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Nós desviamos o olhar muito facilmente. Vem a primeira tempestade no barco, em que Jesus está no barco conosco e nós desmoronamos. Porque Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco, e começou a vir a tempestade, começou a vir a onda, e o Jesus dormindo lá pleno, né? Nossa, estou de férias, estou relaxando, estou cansado. O pau torando, né? É onda, é água, o trem vai. Gente, eu imagino o desespero dos discípulos. O povo era pescador, eles conheciam as águas. E eles estavam assustados. Porque uma coisa é você falar que uma onda me coloca no meio do mar, um barco daquele jeito que eu não conheço nada de onda. Não sei nem para que tem, para mim. Então, para mim, qualquer ondinha que vai ali já derrubou no barco, Jesus me ajuda a desesperar. Agora, os caras não, eles eram pescadores. Eles pescavam à noite. Eles tinham noção do que era perigoso. E eles estavam com medo de morrer. Então, o papo estava torando mesmo lá, o negócio estava virando o barco, o trem estava uma loucura. Concorda ou não é na minha cabeça? Não é? Vocês, nas suas profissões, vocês sabem quando o negócio está muito errado, quando o negócio está indo muito bem. Vocês têm experiência no ramo que vocês trabalham. Então, vocês sabem quando a coisa está boa, quando a coisa está ruim, o negócio está horrível, está ruim, está péssimo. Só que eles esqueceram que Jesus estava no barco, que Jesus estava com eles. Senhor, 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 acorda, Senhor, Senhor. O Senhor vai ficar dormindo, a onda está aqui derrubando a gente, o Senhor vai ficar dormindo. Acalma-te. Nossa, essa vez, né? Calma-te. Calma. Porque Jesus estava no barco. Porque o Senhor, quando nos chama, faz um chamado, Ele não nos abandona. Ele caminha conosco. O Senhor não nos coloca numa jornada, num chamado, para mandar a gente se vira. Pelo contrário, a gente vem lá, aqui está bem quente, vai lavar, o pessoal está. Então, galera, esse é o dom da firmeza. Não desmoronar por coisa à toa. Não ficar balançado por coisa pouca. E para que nós possamos fortalecer o dom da firmeza, nós temos que pensar em 3 coisas. Primeiro, vida de oração. Nós precisamos ouvir a Deus e entregar ao Senhor as nossas fraquezas e ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, vida de oração é fundamental.
Não tem como ter o dom da firmeza, da fortaleza, melhor dizendo, sem uma vida de oração. Segundo ponto, precisamos ter um ideal muito bem estabelecido. Um ideal muito bem firmado e fundado. Não se faz homens e mulheres fortes com ideais fracos. Misericórdia, que isso não é justo, Deus me livre, arrependido. Mas é verdade. Nossa Senhora foi uma mulher forte, porque ela tinha um ideal forte. E qual era o ideal de Nossa Senhora? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Pode acontecer tudo. Eis aqui a serva do Senhor. Pode acontecer tudo? Pode. O seu filho pode ser pregado numa cruz? Pode. E você vai fazer o quê? Confiar. Eis aqui a serva do Senhor. Uma das únicas pessoas que estavam na cruz com Jesus, Maria. Uma das únicas pessoas que permitiu se entregar até o final, Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Vocês estão conferindo essa coisa na cabeça? Então, gente, do céu do sul. Deixa eu acordar nessa resolução aí. Deixa só no finalzinho lá. Maria, ela tinha esse ideal forte, bem estabelecido. Ela decidiu cumprir o chamado do Senhor. Ela decidiu dar as costas para tudo aquilo que fugia à vontade de Deus. Essa é Maria. E para que nós possamos ter o dom da firmeza, nós precisamos também ter esse ideal forte. E aí vai vir esse ideal no próximo dom que eu vou falar, que é o dom do temor a Deus. Uma última coisa que nós precisamos para ter o dom da fortaleza é a disposição em mortificações, em entregarmos a Deus penitências. Porque a fortaleza, ela é o oposto à fraqueza. A fortaleza é o oposto ao amolecimento, né? E nós somos pessoas fracas. Antes mesmo de vir aqui pregar, eu já estava conversando com o Pato, assim, pelo amor de Deus, ele vai conversando. Não briga comigo também não. Porque nós somos pessoas fracas. Precisamos dos sacramentos. Precisamos entregar ao Senhor certas penitências, certos jejuns, certas orações, justamente para que nós possamos fortalecer a nossa alma, para que o Espírito Santo possa nos ajudar nesse fortalecimento. Então, para termos o dom da fortaleza, precisamos de primeiro. Vocês não ouviram? Pega tudo de novo. Vida de oração. Segundo, mortificação. Terceiro, que Nossa Senhora tinha, que vai até o pé da cruz. Ideal, eu vou fazer uma prova, vocês vão responder esses questionamentos. Amém? Ok. Então vamos lá, né? Para que nós possamos ter esse edifício cuidado, nós precisamos estar em comunidade, certo? Só fazendo resumo, precisamos estar em comunidade, uns com os outros. Precisamos ter uma decisão bem amadurecida. E precisamos do dom da firmeza, da fortaleza, que para adquiri-lo nós precisamos de oração, penitência e um ideal forte bem estabelecido. Ok. Quem está acabando aí? Lê o versículo 20, por favor.
Próximo. Ótimo. Próximo. Vocês viram que foram usados 3 vezes a palavra temor aqui, né? Mas cada uma com um significado diferente. A primeira, o desígnio do homem sensato não será alterado pelo temor. O que significa esse temor? Medo. Como a estacada posta em lugar elevado, aparência argamassa, não pode resistir à violência do vento. Assim, o coração tímido de pensamentos tolos não pode resistir ao choque do temor. O que seria esse temor? Tentação e também medo. O coração medroso e insensato jamais tem temor em seus pensamentos. Que temor é esse aqui? Temor de Deus. Esse é o outro dom do Espírito Santo, o temor de Deus. A palavra fala que o coração insensato, um coração com pensamentos tolos, não tem o temor de Deus. E o que é esse temor de Deus? Respeito? Está no caminho. Obediência? Está indo. Mas alguém? Algo está saindo, né? Vai. Ele fez uma coisa aqui. Respeito, mais ou menos. O temor a Deus, como dom do Espírito Santo, é querer fazer a vontade de Deus. Nesse caso, o temor de medo seria um temor servil. Então, eu não vou pecar porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não vou pecar porque eu estou desobedecendo a Deus. Isso é um temor servil. O temor como dom do Espírito Santo é um temor filial. A Maite. Maite ama o papai? Sim? A Maite, você leva a Maite no shopping. Aí você fala pra ela assim, quantos ela tem? 4 anos. Você vai falar pra ela assim, deixa eu pegar essa semana. Ela te pede um sorvete. Só que ela não pode comer chocolate. Mas ela não sabe disso, ela é uma criança. 4 aninhos. Aí você dá o dinheiro pra ela. Assim, Maite, pode ir lá comprar sorvete. Só não pode chocolate, tá? Tá bom, papai. Aí ela chega lá. Aí ela vem baunilha e chocolate. Se eu fosse a Maite, eu queria chocolate. Mas baunilha e chocolate. Aí a Maite fala, papai falou pra não pegar chocolate. Por que você acha que ela não vai pegar chocolate? Porque ela vai passar mal? Tem consciência disso? Não tem. Mas por que ela não vai pegar o chocolate? Porque você pediu. E ela vai obedecer porque você pediu por quê? Porque ela te ama. Então esse temor a Deus é um temor de que eu faço a vontade de Deus, não porque eu tenho medo de ir para o inferno, não porque o padre vai brigar comigo, mas porque eu amo a Deus de tal forma que eu não quero ofender ao Senhor. Eu amo a Deus de tal forma que pecar é uma ofensa ao meu amado. Eu vou machucar o coração de Deus. É um temor filial. A Maite tá nem sabendo que vai ter diarreia. Ela não sabia o que é isso, gente. O pai dela vai lá e limpa, tá tudo certo, resolveu a vida. Mas ela
ter horror, um instinto de horror ao pecado, porque eu amo a Deus. E aqui, voltando ao chamado, quando o Senhor nos chama a fazer alguma coisa, nós não temos a obrigação de aceitar o convite e a proposta, certo? Mas muitas vezes aceitamos por amor a Deus. E é esse o objetivo, é esse o cerne da questão. Porque quando nós, enquanto grupo de oração, servimos a Deus por amor e não por obrigação, as coisas ficam muito mais leves. Então o Senhor chamou Gabriel, por exemplo, para ser o coordenador do grupo. E chamou o Gabriel 2 para ser o coordenador da intercessão. E chamou a Adriele para ser a vice-coordenadora da intercessão. Se os meninos disserem sim, eu aceito, estão cumprindo com o chamado deles. Mas cumprir esse sim por amor a Deus e não por obrigação a ter dito sim para esse chamado é o que faz a caminhada se tornar mais leve. O Senhor chamou o Mateus, que eu não conheço, ou ovelha. O Senhor chamou a ovelha para ser pai. Se ele aceita esse chamado por obrigação, é uma forma de cumprir com o chamado. Mas quando ele aceita esse chamado, porque ele olha os olhinhos da mãe dele, quer morder a bochecha dela, por amor, isso se torna muito mais leve. E isso faz sentido. Porque eu tenho certeza, não sou mãe, mas eu tenho certeza que ser pai tem as suas responsabilidades e até é difícil. Né? Você pagar conta, pagar fralda, pagar escolinha, não é fácil. Mas quando você olha e fala, eis aqui o servo do Senhor, faça sempre segundo a vossa palavra. Eu amo ao Senhor Deus, eu amo a minha filhinha, e eu faria tudo de novo. O aceitar o chamado se torna muito mais leve. Se torna prazeroso. Porque nós vivemos aqui em comunidade, servindo a Deus, porque precisamos assumir o nosso compromisso, o chamado enquanto rei Davi, mas porque amamos a presença de Deus e estarmos uns com os outros. Se não é assim, há algo errado. E isso precisa ser rezado e discernido, se não é assim que está acontecendo. Esses dias eu estava pensando, eu compartilhei, acho que foi na Natanael, foi com você, né? Acho que foi com você que eu falei. Esses dias para trás, estava difícil para mim vir no grupo, por conta do serviço. E aí, teve alguns dias que eu não consegui vir, outros eu fiz questão de vir, consegui vir. Mas teve um dia que eu estava cansada. Aí eu falei, nossa Senhora, Jesus amado, estou com vontade não, hein? Mas eu fui. E foi um dia que o Lucas falou assim, nossa, minha pessoa, você agora sai. Eu falei, Jesus amado, eu quero dormir, eu vou. Eu vou. E como eu não me arrependo dele, eu fui. E foi nesse dia que eu tive essa reflexão, que eu deitei na minha cama. Aí eu falei, Jesus amado, como é bom estar lá com os meninos, mas é tão cansativo, não os meninos, mas o sim. Aceitar o sim e o sim.
é um chamado que o Senhor nos faz. É um chamado que o Senhor nos faz para. Vamos lá. É um chamado que o Senhor nos faz para refletirmos como estamos servindo. Estamos dando o nosso máximo? Estamos dando o nosso melhor? Realmente estamos tão cansados a ponto de não querermos ir? Realmente estamos tão cansados a ponto de tão ocupados, tão atarefados a ponto de falar: nossa, eu não posso tirar 2 horinhas do meu dia de segunda-feira para servir? E isso não se faz apenas aqui no grupo. Se faz nas nossas casas, no nosso trabalho. Porque é muito bom a nossa mãe pedir uma coisa e você fala: nem, nossa, mãe, vai dormir. Mas que bom que eu tenho uma mãe pedindo. E se acontecer um dia de eu não ter ela mais? Mesma coisa com o meu patrão, chato. Já falou com o Matheus, esses dias o pessoal foi olhar e falou assim pra mim: nossa, eu peço a balançada, acho que ela tá bem não. Eu falei: não, tô bem, eu só tô morta de cansada mesmo, tá tudo certo. Mas é muito fácil eu reclamar do meu serviço. Nossa, que saco, eu tenho que pagar mais cedo. Mas e se eu não estivesse lá, o que eu estaria fazendo? Com certeza eu estaria pedindo pra Deus para eu entrar lá onde eu tô. Né? Nossa, não quer chato ficar estudando um cursinho. Prova também. Que saco esse colégio. Mas e se eu não estivesse nesse colégio com tantas pessoas que iriam estar? Eu ia estar estudando sozinho em casa, ralando muito mais. E para cada uma dessas situações que eu coloquei, é um chamado que o Senhor nos faz. Um chamado para estudar, um chamado para ser pai, um chamado para servir o Rei Davi. E será que as nossas vidas, elas estão tão caóticas assim, a ponto de nós não podermos tirar 1 hora no domingo para assistirmos a Santa Missa? 2 horinhas na segunda-feira, 1h30 para assistirmos e irmos ao culto de oração, para louvarmos e agradecermos a Deus? Cara, servir tem os seus perrengues, sim. Mas eu olho para trás, pela minha coordenação. Não estou querendo falar aqui, gente. Mas quando eu olho para trás, o Senhor me concedeu a graça de olhar com felicidade. E eu não me arrependo em nada do que eu fiz. Em nada do que eu renunciei para estar aí. E eu tenho certeza que o Senhor quer escrever uma história de amor com cada um de vocês, pelo sim de vocês, no chamado de vocês. Com a firmeza de assumir o chamado que o Senhor fez. E aí a gente vai para a segunda palavra, tem 10 minutos, misericórdia, vai dar certo. 10 minutos, né? Romanos 12. Amém? Misericórdia? 12, 1, começa no 1. Os meninos me passaram do 3 a 8, mas vou começar no 1. Amém? Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus. E este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Eu vou parar aqui rapidinho, que não quer esse aqui do Espírito Santo. Não.
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, que lhe agrada, o que é bom e o que é perfeito. Não. Acho que você falou. Não. Conselho. Dom do conselho. A gente acha que o dom do conselho é tipo assim, tá acontecendo alguma coisa no serviço, vai ter demissão ou não? Vai dar certo. Não. Podemos aconselhar. Mas o dom do conselho é fazer, discernir qual a vontade de Deus. O dom do temor a Deus é o dom do desejar, amor ao pecado por amor a Deus. O dom do conselho é o dom de discernir e entender qual a vontade de Deus e agir conforme a vontade de Deus na minha vida. Qual a vontade de Deus na sua vida? Qual a vontade de Deus para o seu servir? Qual a vontade de Deus para o seu chamado? Como que nós podemos discernir e entender a vontade de Deus se nós não estamos rezando, buscando o dom da firmeza, se nós não estamos fazendo penitência, se nós não estamos confiando em Deus, se nós não temos um ideal? Qual o chamado de Deus para a sua vida? Qual a vontade de Deus? E você está fazendo a vontade de Deus? Você está cumprindo com o chamado que o Senhor tem para você? Cumprindo da forma que deve ser? Ou nós estamos entendendo qual a vontade de Deus e tomando a decisão não amadurecida de virar as costas para o chamado de Deus e seguir com a minha vontade? Porque isso vem de pensamento tolo. Lembre que os dons do Espírito Santo é um hábito sobrenatural derramado na potência da minha alma. Nós estamos clamando e pedindo a Deus esses dons. E meus irmãos, Nossa Senhora, ela sabia qual era o chamado. O anjo chegou nela e falou, né? É um pouco mais fácil, Nossa Senhora. Mas foi difícil. Mas ela foi até o final. E ela cumpriu com a vontade de Deus na vida dela. O nosso primeiro chamado é a santidade. Primeiro chamado universal. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Não sei. Santidade, sabe? Estou falando agora. Para alguns, o chamado foi mais claro. Ordenação, núcleo, pai, filha, mãe, o serviço. Mas Deus tem vários chamados para as nossas vidas, e para cada um desses chamados nós estamos correspondendo à vontade do Senhor. Não se sinta mal se você não estiver, porque eu tenho certeza que muitas coisas eu também não estou. E está tudo bem. Mas nesses momentos, nós recorremos à Virgem Maria e pedimos a ela, esposa do Espírito Santo, que interceda por nós, para que o Espírito Santo venha com esse hábito sobrenatural e esse dom e nos ensine. Jesus, antes de ir para o céu, antes de ter a sua ascensão ao céu, ele disse que derramaria o Paráclito, que derramaria o advogado, que nos ensinaria todas as coisas. Nós não estamos abandonados. Mas para nós é necessário abrir o nosso coração e entender o chamado, o horror ao pecado. Assumimos com firmeza o primeiro chamado da santidade, o horror ao pecado por amor a Deus, para cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um: não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto de acordo com o grau de fé que Deus lhe distribuiu.
Pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um de nossos membros tem diferente função, o braço é diferente da perna, que é diferente dessa perna, que é diferente desse braço. Assim, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Lembra o edifício que eu falei lá atrás? O edifício, a cruz de Cristo. Cada um de nós somos membro do corpo de Cristo. Embora muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Lembra quando eu falei lá no iniciozinho que esse troço de pesado que machucou meu pé, que eu não vou tirar porque senão vai dar mundo, ele é fraco. Mas quando ele se junta com o outro pedaço, ele se fortalece, ele se une e se fortalece. E forma a base para o edifício, que é Cristo. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom de profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Palavra do Senhor. O Senhor nos chama hoje a tomarmos a decisão de renunciarmos às nossas fraquezas, às nossas misérias, e tomarmos com firmeza o chamado que o Senhor nos faz para servir nas nossas vidas, nas nossas casas, no Rei Davi, com firmeza. Abraão ou Moisés? Deixa eu ver aqui. Dividiu o mar, foi Moisés, né? Foi Moisés, tá? Não sei. Moisés, quando ele atravessou o mar vermelho, o negócio estava, né? Levantou lá tudo, atravessou. Aí o povo foi atrás dele, né? Jesus permite que você já tenha as histórias, é isso mesmo. E aí, estava tendo uma guerra. Uma guerra lá. É Moisés, está certo. Estava tendo uma guerra. E aí o povo de Israel começou a perder a guerra. Bem depois de atravessar o Mar Vermelho, lá na frente, perto de uma cidade. E aí, foi falado aí, gente, eu não estou na dúvida se foi Moisés ou foi Abraão. Foi Moisés mesmo. Tá. E aí, pediram para ele: erga o seu cajado. E conforme ele ergueu o seu cajado, o que aconteceu? O time que ele estava torcendo, né? O povo dele começou a ganhar. Quando ele ficava fraco e deixava o cajado cair, o que acontecia? O Brasil perdia, né? O time perdia. E aí, quando ele levantava, quando ele descia, vem cá, você também. Eu sou o que está o cajado, o terceiro é o cajado. E aí vocês não vão deixar cair, tá? Vem. Chega e aponta isso. Aí eu vou deixar meu braço, deixa com você. Deixa eu te soltinho. O time está perdendo. Eu estou custando deixar o meu braço em pé. Eu não estou conseguindo mais deixar o meu braço em pé. O que eles fizeram? Ajudaram ele a manter o braço erguido. Gente, o trem demorou horrores. Mas o braço ficou em pé. O cajado estava firme.
o chamado que o Senhor nos fez. E o Senhor não pede que nós carreguemos isso sozinhos. O Senhor diz que terão outros para nos ajudar. Em nome de Jesus, pegue o cajado da sua vida e assuma com autoridade, com firmeza, para cumprir o chamado do Senhor. Amém? Pegue o cajado da sua vida com autoridade, levanta. Em nome de Jesus, vem aqui. Eu vou falar de novo, acho que Jesus. Em nome de Jesus, pegue o cajado da sua vida e levanta. Levanta a mão. Você levanta a mão, não? Vamos rezar, amém? Amém. Agora levanta o braço. O braço lá em cima. E nesse momento,